Isso foi sendo superado, ou bem superado, com o iluminismo, né? Com o iluminismo, Revolução Liberal, garantias individuais, passa o outro extremo, que é o princípio ou o sistema do livre convencimento. Livre convencimento, em que cabe ao juiz examinar caso a caso, cabe ao juiz examinar caso a caso, cabe ao juiz examinar caso a caso o valor que as provas têm. Quer dizer, o valor da prova não é dado a priori. O valor da prova não é dado a priori pelo legislador. O valor da prova será aquilatado pelo juiz no caso concreto. Transfere-se para o juiz o exame das provas. Vejam, meus caros, que o sistema do livre convencimento, ele pode até se dividir em dois. Você pode até dividir em dois, do ponto de vista didático. Você tem o livre convencimento puro, que é o pior de todos os sistemas. O livre convencimento puro é aquele em que o juiz decide de acordo com as suas impressões e não precisa expô-las. Não precisa demonstrar as razões do seu convencimento. Ele decide de acordo com a sua íntima convicção. Decide de acordo com a sua íntima convicção. É um sistema praticamente abolido, mas que ainda sobrevive no júri. Reparem que o júri examina as provas livremente e nem precisa fundamentar a sua decisão. Nem precisa fundamentar a sua decisão. Agora, reparem bem. O sistema mais avançado e hoje o mais aceito é o do livre convencimento motivado. É o do livre convencimento motivado. Que não é puro, é livre convencimento motivado. Também chamado de persuasão racional. Sistema da persuasão racional. Esse sistema exige que o juiz motive a sua decisão. Exige que o juiz motive a sua decisão. Ele vai examinar as provas livremente, mas terá de motivar a sua decisão. Terá de expor as razões que lhe levaram àquela decisão. Esse sistema, ele é o consagrado pelo nosso Código de Processo. Lília, minha cara, 131 do CPC. 131 do CPC. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. Veja, diante dessa redação, você pode achar que o nosso sistema é o do livre convencimento motivado, o juiz valora as provas do jeito que entender, desde que motive. Só que isso também geraria arbitrariedade. Por quê? Porque motivar, sempre se acha um motivo para qualquer coisa. Quer dizer, se a exigência fosse só formal de motivação, bastava o juiz motivar qualquer coisa que justificava. Então, é possível concluir uma coisa muito importante, que é o seguinte, preste atenção no que eu vou dizer. Que o nosso sistema adotou o livre convencimento motivado, vírgula, mas
temperado. É o sistema do livre convencimento motivado temperado. Não basta a motivação. Há uma série de limites ao livre convencimento motivado. Uma série de um bom número de técnicas para controlar o livre convencimento motivado. Vamos ver quais são esses instrumentos de controle do livre convencimento motivado. Meus caros, isso é o mais importante da aula por enquanto, né? Ver os instrumentos de controle do livre convencimento motivado é o mais importante. Primeiro, obviamente, a motivação, né? A exigência de motivação é o primeiro controle. Exigência de motivação. O contraditório e a recorribilidade também são formas de controle. Quer dizer, você exigir o contraditório e ainda permitir recurso é uma forma de controlar. O juiz não pode examinar as provas tão livremente a ponto de escondê-las das partes. Contraditório e recurso, motivação. Aí são as garantias processuais. Mas há outras. Vejam, meus caros. Vejam. Primeiro, quer dizer, não sei se é primeiro, mas das outras é o primeiro. Ainda remanescem, prestem atenção, ainda remanescem regras de prova legal. Ainda remanescem regras de prova legal. Claro que são regras de prova legal episódicas, assim, pulverizadas, aqui e acolá você vê regra de prova legal. Mas as que existem funcionam como limites, funcionam como balizas. O sistema como um todo não é da prova legal, mas sobrevivem regras de prova legal. Um exemplo de regra de prova legal, muito famoso, está no artigo 227 do Código Civil. Vamos dar uma olhada. 227 do Código Civil. 227. Não. 227. Olha o que diz o 227 do Código Civil. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décimo do maior salário mínimo vigente no país. Quer dizer, você veta a prova exclusivamente testemunhal para negócios acima de 10 salários mínimos. Isso é uma regra de prova legal. É uma regra que limita o livre convencimento motivado. É uma regra que limita o livre convencimento motivado. Agora, vejam bem. Como essa há outras. Só estou dizendo para vocês que as regras de prova legal que ainda existem funcionam como limites, balizas ao livre convencimento. Mas não é só. Também é limite ao livre convencimento as regras da natureza e da experiência. As regras da natureza e da experiência. Por exemplo, o juiz não pode dizer que não acredita na lei da gravidade. Não, recuso a aplicação, foi revogada a lei da gravidade. Não pode. Não pode. O juiz não pode, em sua fundamentação, contrariar as regras da experiência. As regras da natureza. É um limite. E o outro limite, que é o mais polêmico de todos, o mais atual de todos, é o seguinte, é a racionalidade. Por que a racionalidade é um limite? Porque o juiz só pode fundamentar com argumentos
racional